primeira reportagem de uma série pensada pela nossa equipe aqui para falar com famílias que vivem o drama do alcoolismo em casa. Diretamente, a doença atinge uma pessoa só, mas, de uma forma ou de outra, ela afeta todos que estão ao redor, nessa rede, seja família, seja amigos. A gente está falando aqui sobre o alcoolismo e no segundo episódio da nossa série especial Mulheres Alcoólicas, você vai ver como é o alcoolismo entre as mulheres e como ele corrói as famílias dentro de casa. A relação tão profunda entre mães e filhos, entre casal, e pode levar muito tempo também para que as feridas cicatrizem e os laços afetivos novamente sejam reatados. Para a Jéssica, é difícil esquecer como a mãe se tornava agressiva por conta da bebida, violência física e emocional. Quando eu tinha 3 anos, eu já tenho uma memória de ter presenciado briga, sofri agressões físicas, então já levei ponto na cabeça, já saí com olho roxo, já presenciei minha mãe chutando a barriga da minha irmã grávida, então a gente tinha que fugir de casa, a gente tinha que se trancar no quarto. Eu não sei exatamente o que ela via, mas eu acredito que ela não via as filhas dela. Situações que faziam parte da rotina, segundo a empresária. Ela conta ainda que em dias especiais, o que era para ser uma festa acabava em tristeza, por conta do consumo excessivo de álcool. Tanto que os meus natais, essas festas assim que eram à noite, eu tenho muitas lembranças que eu via minha mãe cozinhando o dia todo, bebendo, e à noite não eram festas legais. E desde criança, a cada aniversário, ela tinha um desejo. Quando eu tinha bolo, né, que eram poucas vezes, mas eu crescia soprando as velhinhas pedindo para minha mãe parar de beber. Eu sempre quis falar, minha mãe é a melhor mãe do mundo. O problema tem um efeito em cadeia. Um a um, afeta amigos e familiares de alcoólicos. Por isso, há grupos que oferecem apoio emocional para essas pessoas. As reuniões ajudam quem está passando pelo problema em casa e ainda auxiliam nas sequelas deixadas pelo alcoolismo. Sequelas que esta senhora afirma não são poucas. Parece que houve um vendaval que entrou dentro da nossa casa, que tirou tudo das prateleiras, das gavetas. Você vai assumindo todas as funções de uma família e chega uma hora que você não aguenta mais. Ela viveu o problema com um familiar durante 15 anos. Foi quando conheceu os grupos familiares Al-Anon, uma associação de parentes e amigos de alcoólicos que compartilham experiências, força e esperança. A gente diz que é a doença da negação, né? Porque o alcoólico nega e o familiar às vezes nega mais ainda. Eu tive que trabalhar muito esse meu preconceito que eu tinha do alcoólico, meu orgulho, prepotência, uma série de coisas que eu só vim a enxergar dentro de uma sala de Al-Anon. Os participantes unem forças para solucionar os problemas que têm em comum. Assim, a mulher diz que passou a enxergar o outro lado da moeda e também a se sentir acolhida. A nossa doença é o controle dessa pessoa, achando que nesse controle doentio você vai conseguir ajudá-los a parar de beber. E não é por aí, né? Só que a gente só consegue descobrir isso dentro de um grupo. Todos estão ali mais ou menos sofrendo da mesma situação, da mesma doença, só muda de endereço, porque o sofrimento é igual. E isso nos une muito. Há 28 anos, o familiar está sóbrio, mas ela continua frequentando as reuniões e ajudando outras pessoas. A partir do momento que ela vê que seu familiar está bebendo descontroladamente, ela não precisa esperar esse familiar fazer um tratamento, ou ser internado, ou coisa parecida. Quanto antes ela for pedir ajuda, ela vai saber
o que fazer, onde levar, né? Como dar esse suporte para o familiar, sabe? Porque enquanto ninguém procura ajuda, o que acontece? Vai todo mundo para o fundo do poço. Afinal, esse psicólogo explica que do reconhecimento do problema até o tratamento do alcoolismo são alguns estágios. A gente tem basicamente 5 estágios motivacionais. A pré-contemplação, que é a negação. A contemplação, que é a ambivalência, ela fica naquele tenho e não tenho. A aceitação, a mudança efetivamente e a manutenção. E isso é diferente da busca pela ajuda, porque às vezes a pessoa não reconhece que tem um problema, mas a família reconhece. E aí essa família pode e deve tomar a iniciativa de procurar uma ajuda. Em primeiro lugar, que é o nosso primeiro passo, é admitir que somos impotentes perante o álcool e que não podemos querer tirar essa doença do nosso familiar. Nós estamos doentes tanto quanto eles, porque o familiar fica doente emocionalmente, espiritualmente e, por último, fisicamente, muitas vezes. Só que até o familiar conseguir reconhecer isso, às vezes leva 3, 5 anos para o familiar reconhecer que ele também está doente e ele também precisa de ajuda. Com esse apoio, a Jéssica diz que conseguiu encontrar formas de lidar com as cicatrizes e a ter mais empatia para entender a mãe no processo de recuperação. Hoje eu tenho aprendido a ser filha para ter uma mãe, porque perdeu-se o respeito. A gente perde. Mas eu tenho me esforçado muito para aproveitar a mãe que eu tenho, porque é essa mãe, uma mãe que se esforça muito para lidar com as dificuldades dela, que ela se esforçou com a insanidade que ela tinha para cuidar de mim e das minhas 2 irmãs. E eu não tô exime de ser a mãe que bebe, nenhum de nós está. Então, a empatia me ajudou muito a enxergar minha mãe de uma outra forma, o perdão e a gratidão também pelas coisas boas que ela fez. São histórias de impressionar que a gente tem acompanhado desde ontem, quando começamos a exibir a série. E tem mais 2 episódios, tem mais 2 reportagens tão importantes e impactantes como essa que você acabou de acompanhar. A série toda vai estar disponível também nas nossas plataformas, mas eu convido você que vive esse problema ou conhece alguém que vive o problema do alcoolismo em casa, independentemente se homem ou mulher. Neste caso aqui a gente está abordando o alcoolismo entre as mulheres, que é algo mais velado ainda, né? Um pouco mais deixado de lado. Muitas pessoas ainda insistem em negar que isso seja possível, mas a gente tem esses relatos que comprovam sim que é possível e infelizmente desestrutura uma família inteira. Então siga aqui com a gente acompanhando isso tudo, porque o objetivo é trazer as informações para você.